Glória a Deus. Quem está feliz por estar aqui? Amém. Estamos chegando aí ao final de mais um ano, 2025. Praticamente nós estamos dando tchau para ele, porque já está findando, Já estamos no último mês do ano, mês de dezembro, e daqui a pouco nós já estamos, se Deus permitir, se Deus assim permitir, entraremos no novo ano de 2026. Mas eu quero nessa noite, queridos, pensar com vocês sobre a igreja como aquela que ficou na responsabilidade de exercer o ministério de Jesus sobre a terra. O ministério de Jesus é o ministério da igreja. O ministério da igreja é o ministério de Jesus. Então, o que é a igreja? A igreja é a união dos santos, é a união dos salvos por Cristo Jesus. Ela pode ser local, como esta igreja aqui, ela pode ser denominacional, como é o nosso caso. Nós somos uma igreja local com a denominação batista, mas ela pode ser local com outras denominações. O importante é que ela seja de Jesus, amém, irmãos? Ela não é da denominação, a igreja ela é de Jesus. Ela pode até ter um nome batista, ela pode até ter um nome Assembleia de Deus, ela pode ter até um nome presbiteriana, Sara Nossa Terra, enfim, mas a igreja ela é de Jesus. Independente da denominação ou da nomenclatura denominacional que ela tenha, a igreja nasceu para ser de Cristo, porque foi Ele que disse: edificarei a minha igreja. Então Ele diz a minha igreja. Ele está dizendo: eu sou o possuidor da igreja, a igreja pertence a Cristo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui nós temos que ter a visão clara do que Jesus quis dizer, no sentido de entendermos que a igreja ela não vive recuando como se as portas do inferno viessem contra a igreja, não. A visão que Jesus tem da sua igreja é uma igreja que está no ataque, é uma igreja que está na ofensiva, não é uma igreja que está na defensiva, é uma igreja que vai todos os dias, saqueia o inferno, arrebenta as portas do inferno, salva os que precisam ser salvos e continua avançando pelo poder de Deus. Então a igreja ela tem um ministério, e o ministério da igreja é o ministério de Cristo. Então no ministério de Cristo tinha cura, irmãos? Tinha cura? Levanta a mão, quem acredita. No ministério de Jesus tinha libertação, no ministério de Jesus tinha restauração, tinha chamado de vocacionados, no ministério de Jesus tinha salvação de almas. Então esta igreja precisa desenvolver todas essas situações, porque ela tem o dever, a obrigação de amor e de fé de fazer o que Jesus fazia. Então a igreja batista em Itatiaia, ela é uma igreja de Jesus que precisa desenvolver o ministério de Jesus na terra. E aí eu vou estar lendo alguns textos, não vou ler um texto só, como a gente costumeiramente faz. Em cima daquele texto a gente tem toda a ministração. Não, nós vamos ler alguns textos, e em cima de cada um desses textos vamos encontrar alguma coisa que está relacionada ao ministério de Jesus, que precisa estar relacionado com a sua vida, com a minha vida nessa noite. Amém? Primeiro texto, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Quem achou diz amém. Amém. Eu vou estar lendo então, no momento quando Jesus está ali na cruz, e ele diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, e se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Aqui nós temos uma cena. Jesus estava pendurado no madeiro. Todos estão comigo aqui? E lá pendurado no madeiro, ele estava sendo zombado, ele estava sendo
machucado, ele estava sendo ferido, ele estava sendo maltratado. Mas o que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Orando a quem? Ao Pai, pedindo para que Deus perdoasse aqueles que o estavam ferindo, que o estavam machucando, que o estavam pendurando ele no madeiro. Então, aqui eu quero trazer para nós aqui a primeira responsabilidade que eu e você, a exemplo de Cristo, precisamos como igreja desenvolver todos os dias. Nós precisamos, irmãos, como Cristo, sermos incansáveis e imparáveis no propósito de ministrar graça e compaixão aos perdidos. Amém? Imagina a cena. Jesus está lá naquela cruz, os céus estão vendo Jesus, o Pai, os anjos estão vendo Jesus. Ele está sendo zombado, ele está sendo humilhado, ele está sendo ferido, ele está sendo machucado injustamente. Mas qual é a imagem que o céu tem de Jesus? Contempla um Cristo orando, contempla um Cristo ainda agindo com graça, ainda agindo com compaixão, ainda valorizando a vida das pessoas que não o estavam valorizando. Olha só, valorizando a vida de quem não te valoriza, valorizando a vida de quem, além de não te valorizar, te machuca, valorizando essas vidas, apresentando essas vidas, demonstrando compaixão e graça. Em outras palavras, irmãos, Jesus foi ferido, Jesus foi zombado, Jesus foi traído, Jesus foi abandonado, mas nada disso teve o poder de tirar do coração dele a disposição de continuar ministrando graça e compaixão, ou agindo com graça e com compaixão diante daqueles que precisavam ser alcançados por Deus. E muitas vezes é isso que Deus espera de você, e muitas vezes é isso que Deus espera de mim. É fácil? Não é. Mas se nós olharmos para Jesus, irmãos, se nós observarmos, Jesus, ele passou por todas essas situações, e ele conseguia desenvolver isso porque o amor de Deus dentro dele era maior do que a maldade que estava no coração das pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: se o amor de Deus no seu coração for maior do que a maldade das pessoas que te cercam, você vai conseguir perdoar quem te machuca, você vai conseguir valorizar quem não te valoriza, você vai conseguir agir com compaixão e graça com as pessoas que não merecem serem tratadas assim por você. Por quê? Porque o poder que você precisa para fazer isso, ele não vem de você, ele vem de Jesus, e Jesus já te deu esse poder. A presença de Jesus é real na sua vida, a presença do Senhor é real em nossas vidas. Irmãos, nós estamos no mundo para fazermos a diferença. De que maneira? Demonstrando amor, demonstrando compaixão, demonstrando graça para com aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho da salvação. Irmãos, foi demonstrando compaixão e graça que Jesus restaurou a sorte de um gadareno endemoniado, um homem que aos olhos de todos estavam perdidos, aos olhos de todos que moravam ali em Gadara, aquele homem era um caso perdido. Não havia solução para o caso daquele homem. Era um homem que tinha uma legião de demônios, era um homem que dormia em sepulcros, era um homem que, quando ele era acorrentado, ele quebrava as correntes. Por quê? Porque uma legião de demônios, irmãos, não se segurava com correntes, ele arrebentava as correntes, ele corria nu à noite, apavorando todo mundo. Mas um belo dia, tudo isso acabou na vida daquele homem, porque Jesus agiu com compaixão e graça. Um belo dia, irmão, Jesus falou para os discípulos: vamos atravessar o mar. E aí veio tempestade, os discípulos ficaram nervosos, ficaram sem entender nada, porque na cabeça dos discípulos, eles não estavam entendendo por que Jesus pegou e saiu lá do mar da Galileia para ir para Gadara, porque na cabeça dos discípulos, o que Jesus vai fazer lá? Lá mora os gadarenos, lá mora gente pura, lá mora um povo que
não tem nada a ver com a gente. Nós que conhecemos a lei, nós que conhecemos os profetas, nós que conhecemos a vontade do Deus Yahvé, lá não tem ninguém que aparentemente conheça. Mas eles não entendiam que Jesus não veio somente para os judeus, Jesus veio para salvar todas as almas que estão perdidas. E naquele momento, Jesus leva os discípulos junto com ele, né? Para que eles aprendam, irmãos, que é necessário agir com compaixão e graça, com pessoas que muitas vezes não têm nada a ver com a gente, que têm costumes diferentes, que têm gostos diferentes, que têm um procedimento, um modelo de vida diferente do nosso, mas que são alvos do amor, da compaixão e da graça de Deus. Quando Jesus chega lá naquele lugar, está lá aquele homem cheio de demônios, e Jesus somente chega lá e olha para aquele homem, e os demônios percebem que é o Rei dos Reis que está ali, eles já se prostram, e é aquela história, irmãos, diante de Jesus todo demônio tem que se prostrar, e eles se prostram diante de Jesus, confessam que são legião, e Jesus atende o pedido deles para que eles entrem nos porcos, eles saem daquele homem, e aquele homem passa a ter uma nova vida, uma vida de uma pessoa liberta, uma vida de uma pessoa que agora passou a ser respeitada pelas outras pessoas, uma vida que agora se sentia digna, uma vida que recuperou a sua dignidade como ser humano, porque vivia como um bicho, vivia como um animal, né? Mas Jesus chegou lá e resgatou a sua dignidade, resgatou, irmãos, o seu valor. Aquele homem que não tinha valor passou a ter valor, aquele homem que não tinha dignidade passou a ter dignidade, aquele homem que não tinha respeito passou a ter respeito, e através da vida daquele homem, irmãos, todas a Decápolis ali, que eram 10 cidades ali, foram evangelizadas, porque Jesus fez uma obra na vida de um homem, mas aquela obra, ela alcançou a vida de outras pessoas, porque um tempo depois, quando passaram por lá, muitas pessoas já haviam se convertido a Cristo. Como? Por aquilo que Cristo fez na vida de uma pessoa. Às vezes Deus permite um grande problema na vida de uma pessoa, para que Ele possa fazer uma grande obra, para que essa pessoa depois possa desenvolver uma grande missão. Às vezes você fala assim, nossa, mas o meu problema é grande. O problema daquele homem era grande, sim ou não, irmãos? Mas na proporção que é o problema, também é a obra. Então, o que aconteceu? Para a obra ser grande, o problema tem que ser grande. Se o problema daquele homem fosse pequenininho, a obra seria pequena, né? Então, aquele homem tinha um grande problema, mas porque Deus queria fazer uma grande obra e entregar a ele uma grande missão, uma missão que visava alcançar muitas outras vidas. Eu quero dizer para você, querido, às vezes você fala, mas o meu problema é grande. Tudo bem, pode até ser que o seu problema seja maior do que o problema de muitas outras pessoas, mas eu quero dizer para você, o teu Deus é grande. O seu problema é grande, o teu Deus é muito maior. E se o teu problema é grande, começa a profetizar que vai ser uma grande obra que Deus vai fazer na sua vida. Comece a entender que por trás de um grande problema existe uma grande obra operada por um grande Deus, que é poderoso para mudar a sorte das pessoas. Compaixão e graça, irmãos. Compaixão e graça é a capacidade de nós olharmos para quem está caído e ajudarmos sem ficarmos preocupados se aquela pessoa merece, não merece, sem ficarmos preocupados se aquela pessoa fez algo ruim, fez algo reprovável. Compaixão e graça é olharmos para a necessidade das pessoas e dizermos, eu estou aqui para ser a ajuda de Deus na tua vida. E hoje em dia, o mundo tem roubado compaixão e graça do coração dos crentes. Como que eu e você vamos alcançar as almas perdidas se nós estamos cheios de preconceito, irmãos? Como que nós vamos alcançar as almas perdidas se nós estamos cheios de dedo? Ah, eu não posso chegar perto dessa pessoa porque ela fede, porque ela não cheira bem. Ah, eu não posso chegar perto dessa pessoa porque ela tem esse ou essa situação. A gente começa a colocar um monte de empecilhos que não tem nada a ver com a compaixão e com a graça de Deus, porque a graça de Deus e a compaixão de Deus passa por cima de tudo isso. A compaixão e a graça de Deus, irmãos, vê o ser humano e vê o valor que ele tem, independente da circunstância que ele se encontra.
E nós, será que continuamos tendo essa percepção? Será que nós continuamos tendo essa visão no nosso coração de que todo ser humano é merecedor da graça de Deus? Porque para merecer a graça de Deus, você não precisa fazer nada, você só precisa existir. Amém, irmãos? Amém, igreja? A igreja só pode fazer a diferença se tiver compaixão, se tiver graça no coração dos crentes. Porque um crente que não tem graça é um crente sem graça. E tem muito crente sem graça na igreja. Por quê? Porque não tem graça, não tem alegria no servir a Deus, não tem alegria no estender a mão. É aquele crente que está sempre criticando os outros, é aquele crente que está sempre apontando falhas, é aquele crente que está sempre olhando para aquilo que não gosta no outro, ao invés de reconhecer que nós precisamos estar aqui para ajudar o outro, para ser apoio de Deus na vida do outro, para ser canal de bênção na vida do outro. Irmãos, Jesus estava numa cruz, pendurado, sendo fragilizado, machucado, mas o céu contemplava ele, orando, intercedendo e liberando perdão e graça. Como é que o céu te vê quando ele te olha, quando você está em situações semelhantes a estas? Como é que o céu te vê quando ele te olha no momento em que você está sendo zombado por alguém, no momento em que você está sendo ferido por alguém, no momento em que você está sendo machucado por alguém? Como é que o céu te vê? Quando o céu contempla a tua vida, ele vê alguém que está disposto a orar, ele vê alguém que está disposto a perdoar, ele vê alguém que está disposto a reconhecer o valor daquela vida, apesar do que aquela vida possa estar fazendo, que está trazendo algum desconforto para a sua vida. Como é que o céu te vê? Às vezes nós estamos preocupados com o julgamento das pessoas, e eu quero dizer para você, querido, o julgamento que vai definir o seu destino não é o julgamento de ninguém que está nessa terra, é o julgamento daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono de glória. É com esse julgamento que você tem que se preocupar. Nós temos que nos preocupar se nós estamos ficando insensíveis, porque, irmãos, a função do diabo e a função do mundo debaixo da ação do diabo é roubar de você o que você não pode perder. Porque o diabo, ele veio para roubar, amém? E depois matar, e depois, mas é na sequência. Primeiro ele rouba. O que o diabo tem roubado de muitos crentes? Fervor espiritual. Sim ou não, irmãos? Tem muito crente que perdeu seu fervor espiritual porque foi roubado por Satanás. Tem muito crente que perdeu a sua sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, para ler a palavra de Deus e chorar em cima de um texto bíblico. Tem muito crente que perdeu, irmão, a sua constância na obra de Deus. Era um crente constante, não podia falar de igreja, de louvor, de adoração, já estava lá, né? Se preparava com antecedência, corria, dava um jeito, com chuva, sem chuva, com frio, com granizo. A minha constância. Hoje em dia, irmãos, é difícil arrancar um crente da cama quando chove, e olha que não é nem chuva, é uma goteira, né? Parece que entra um espírito de preguiça na vida do crente, de indisposição. Mas por quê? Porque o diabo está te roubando. O diabo está roubando o seu amor a Deus, a sua disposição de servir a Deus, o seu fervor espiritual, a sua alegria de ser crente. O diabo está roubando muito crente, né? Mas nessa noite Jesus se levanta para dizer que não vai te roubar mais. Amém? Não vai te roubar. Por quê? Porque essa palavra vem para despertar o teu coração. Queridos, a salvação nos foi dada por graça, mas cabe a nós cuidar dela em obediência. Cabe a nós preservar a nossa salvação em obediência, em santidade, mantendo, irmãos, o nosso relacionamento de intimidade com o Senhor. Irmãos, o mundo trabalha para que a gente perca, para que a gente seja roubado nos nossos valores espirituais, para que a gente perca a nossa capacidade de ser justo em Deus,
para que a gente perca a nossa capacidade de amar em Deus, para que a gente perca a nossa capacidade de sermos íntegros em Deus. E aí o crente ele vai perdendo essas coisas, ele não percebe que ele está sendo roubado. Então nessa noite, pare de ser roubado, né? Coloque a sua vida diante de Deus. Compaixão e graça precisa ser algo marcante na nossa vida. Irmãos, o mundo está perdido. Os valores do mundo não são os valores de Deus. E cada dia mais isso fica mais evidente aos nossos olhos. Os valores do mundo, os valores da sociedade, os valores que estão em voga, irmãos, naquilo que as pessoas aí fora estão determinando como regra de viver, estão cada dia mais distantes da Bíblia, no contexto de família, no contexto da relação entre homem e mulher. É que nem foi falado hoje aqui de manhã, que essa questão do mundo da homossexualidade está trazendo tanta confusão na mente das pessoas. São pessoas que estão fazendo cirurgias, removendo órgãos, e aí você não sabe se a pessoa é um homem, se é uma mulher, você não sabe mais. Aí tem agora a mulher que virou homem, que está ficando com o homem que virou mulher, e aí de repente você vê uma foto lá do homem grávido, que na realidade é uma mulher. Então são tantas coisas, são tantas situações que estão acontecendo, que como explicar isso para uma criança, né? E a gente que tem criança, irmãos, existe um ser que pergunta mais que criança? Vocês conhecem algum ser que pergunta mais do que criança? E ela vai perguntar para você. Você que é pai, você que é mãe, você que tem essa incumbência de ensinar crianças nesse tempo, você vai ter que ter boas respostas bíblicas para dar aos seus filhos. Porque estamos vivendo num mundo que está distorcendo de uma maneira muito grande a verdade de Deus, os propósitos de Deus, os padrões de Deus, e nós estamos no meio de tudo isso, né? Nós estamos no meio de tudo isso, e em relação a tudo isso, a gente também tem que agir com compaixão e graça. Se entrar uma pessoa que mudou de sexo aqui na igreja, a gente tem que tratar com compaixão e graça. A gente tem que abraçar, falar: olha, Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Eu vi esse dia no testemunho no Instagram. Eu não acreditava que aquela pessoa foi um homem, porque se transformou numa mulher. Pensa numa mulher bonita, estava ali naquela imagem, mas entrou na prostituição, foi morar fora do país, e lá na Inglaterra essa pessoa se encontrou com Jesus, e aí teve que tirar tudo, silicone, e se transformou novamente num homem, né? E aí então a gente vê que Deus está aí para fazer a obra, mas essa pessoa, ela teve um encontro profundo com a compaixão e com a graça de Jesus, e nós precisamos, irmãos, sermos portadores dessa compaixão. Nós não podemos ser pessoas, a gente tem que olhar para tudo aquilo que o diabo está fazendo, se indignar com o diabo, porque com ele a gente pode se indignar, mas nós temos que amar as pessoas. Amém? Nós temos que saber, vamos dizer assim, canalizar os sentimentos do nosso coração para a direção certa. Indignação é com o diabo, amor e graça para as pessoas. Então a gente precisa saber fazer isso como igreja nos dias de hoje. Mas nós também não podemos dizer que Deus aceita tudo, né? Que nem aquela frase: Deus me aceita como eu sou. Não, Deus te aceita como você está. Mas a partir do momento que você se entrega a Ele, Ele vai mudar você. Amém, igreja? Tipo, se a pessoa está nas drogas, Deus não aceita ele como ele é, Deus aceita como ele está. Então ele vem para Jesus. O que o Senhor Jesus vai fazer? Vai tirar dele a droga, vai tirar dele o vício, para transformar ele numa outra pessoa. Assim funciona com quem está na prostituição, com quem está na criminalidade. Ou seja, Deus aceita a pessoa como ela está, o estado em que ela se encontra, mas quem ela é,
ela será transformada numa outra pessoa. Né? Eu fui transformado. Eu era uma outra pessoa antes de aceitar Jesus. Hoje eu estou em Jesus, Deus me mudou minha mente, mudou meu caráter, mudou meus valores. É isso que Ele vai fazer com todos aqueles que se entregarem a Ele. É igual essa pessoa que era trans, foi para Jesus trans, em Jesus ela se tornou homem novamente. Então é assim, irmãos, o Evangelho muda as pessoas, e nós como igreja precisamos ser essa agência de transformação e de mudança, pelo poder da graça, pelo poder da compaixão de Deus na vida das pessoas. Amém? Segundo, irmãos, como igreja, nós temos que viver num mundo material, mas fundamentados nos valores espirituais do reino de Deus. Em outras palavras, nós temos que viver no mundo material, mas governados por aquilo que é espiritual. Ou seja, o que é espiritual tem que estar, vamos dizer assim, na nossa vida com prioridade. Tem que ser aquilo que tem mais valor na nossa vida. Amém, igreja? Segundo texto, Romanos 14, 17. Abra sua Bíblia lá. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. A minha pergunta para você é: quem quer ser agradável a Deus? Levanta a mão aí, quem quer ser agradável? Quem quer ser aceito aos homens? Amém. Aceito aos homens, vamos dar um texto, tá? Então aqui está dizendo o seguinte: que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Quem gosta de comer churrasco, irmãos? Quem gosta, irmãos? Eu também gosto muito, né? Irmãos, se a gente falar que a gente não gosta de comer bem, a gente é hipócrita. A gente vai estar mentindo, né? Eu gosto de comer bem, você gosta de comer bem. Como também a gente não fica sem beber o líquido mais precioso dessa terra, que é a água, né? Então, comer, beber, comer bem, tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito importante. Mas o que define a nossa vida não é aquilo que a gente come e nem aquilo que a gente bebe. Amém? O que define a nossa vida não é a comida e nem a bebida que a gente ingere. O que define a nossa vida é o compromisso com os valores do reino dos céus. Porque o reino dos céus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é um reino de excelência moral e espiritual. E é esse reino em nós que define verdadeiramente quem nós somos. Então, quando Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, é porque quando nós o aceitamos, ele se tornou a porta de entrada do reino dos céus na nossa vida. Porque da mesma maneira que Jesus é a porta de entrada para o reino de Deus, ele também é a porta de entrada do reino de Deus para as nossas vidas. Porque se nós pensarmos assim, irmãos, que um dia nós estaremos no reino dos céus, nós podemos entender que Jesus é a porta de entrada futura, né? Porque isso é um acontecimento futuro. Futuramente, de forma escatológica, de forma profética, nós vamos entrar no reino dos céus através de Jesus. Porém, o reino dos céus já está em nós, e isso não é futuro, isso já é presente. O reino de Deus já está em você. O reino de Deus já está em mim. Então, se o reino de Deus está em você, está em mim, eu e você carregamos o poder do reino de Deus em nós, porque o reino de Deus é um reino de poder.
Eu e você carregamos, irmãos, as virtudes do caráter de Deus em nós, porque o reino de Deus é um reino de caráter moral e espiritual. Amém, igreja? Nós carregamos em nós a glória do reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de glória. Nós carregamos a vida do reino, porque o reino de Deus é um reino de vida. Essa vida está em você, está em mim. Então, quando o Senhor, Ele nos chama a olhar para esse texto, através daquilo que o apóstolo Paulo disse, ele está dizendo: entenda bem, se você realmente faz parte do meu reino, você não pode viver só para as coisas materiais. Porque comida e bebida, porque comida e bebida são as coisas mais essenciais, são as coisas mais fundamentais para a nossa existência nesse mundo, porque você não consegue viver sem comida e nem sem bebida. Mas acima da bebida e acima da comida, você tem que entender que devem estar os valores do reino de Deus, porque a comida e a bebida te mantêm em pé fisicamente, mas são os valores do reino que vai te manter em pé espiritualmente, diante do juízo de Deus, diante das lutas, diante das batalhas espirituais que você tem que lutar todos os dias nesse mundo. Porque contra o diabo, contra as hostes espirituais da maldade, nem comida e nem bebida tem valor algum, irmãos. Eu vou comer bem para me enfrentar o diabo. Vai dar certo, irmãos? Você pode se empanturrar de comida, ele vai até gostar, porque a glutonaria é pecado, né? Então, a tua força para permanecer em pé espiritualmente estão nos valores do reino. Se você começar a negligenciar os valores do reino na sua vida, você vai começar a perder a força do reino, o poder do reino, a vida do reino, a glória do reino na sua vida. Porque o reino de Deus, ele precisa crescer na terra. Amém? É da vontade de Deus que o reino dele cresça, irmãos? E o reino de Deus cresce de dois jeitos: numericamente. Quando ele fala numericamente, é mais gente, né? Como é que o reino de Deus cresce numericamente? Quando você ganha uma alma para Jesus. Quando você vai lá e evangeliza o perdido, uma alma sai do reino das trevas e vem para o reino da luz. O reino de Deus cresceu numericamente. Então, quando a igreja, desenvolvendo o seu ministério de ir lá e buscar vidas que estão perdidas no pecado, salvam essas vidas através do evangelho, o reino de Deus cresce numericamente, se expande numericamente. Isso é uma maneira do reino de Deus crescer. Mas o reino de Deus também cresce quando os crentes vivem de forma profunda, com compromisso, os valores do reino. Aí o reino de Deus cresce qualitativamente, cresce em qualidade de vida. Porque à medida que eu e você, como pessoas que pertencem ao reino de Deus, começamos a viver os valores do reino, as brigas diminuem, sim ou não, irmãos? Numa casa onde o marido e a mulher estão comprometidos em viver os valores do reino, vai ter briga, irmãos? Pode até ter, mas vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Por quê? Porque os valores do reino estão sendo vividos pelo marido, pela mulher, pelos pais e pelos filhos. Ou seja, começa a ter mais qualidade nos relacionamentos. Os relacionamentos ficam mais cheios de paz, os relacionamentos ficam mais cheios de alegria, os relacionamentos ficam mais cheios, irmãos, de fidelidade, de lealdade, porque são os valores do reino. Aí o que acontece? As pessoas que estão perto da gente começam a olhar e falar: peraí, se está acontecendo isso na sua casa, eu quero para mim também. Por quê? Porque a gente começa a impactar a vida das outras pessoas. Porque à medida que a gente vive os valores do reino, o reino cresce em qualidade, irmãos. Qualidade moral, qualidade, irmãos, qualidade espiritual. Os relacionamentos começam a ser relacionamentos melhores em todos os seus aspectos. Aí eu pergunto para os irmãos hoje, se a gente faz uma análise hoje da igreja, será que o reino de Deus está crescendo numericamente, está crescendo qualitativamente?
O que você acha, Jorge? Eu já vi algumas reportagens dizendo assim: tem muita gente se convertendo, mas não está tendo mudança, o índice de divórcio não diminui, o índice de situações relacionadas a abandono de lar não tem diminuído, enfim. Ou seja, o que está faltando? Está faltando o valor do reino na vida do povo do reino. O que acontece, irmãos, infelizmente nos dias de hoje? Você pega uma pessoa do mundo, você olha na vida do camarada que não conhece a Cristo, aí você vê mentira. Aí você pega um crente, mentira também. Aí você pega lá uma pessoa do mundo que não conhece a Jesus, você olha para a vida dele, tem desonestidade. Aí você olha para o crente, desonestidade também. Você pega lá um camarada que não é crente, enchendo a cara de cachaça. Aí você pega o crente, também. Irmãos, o que está acontecendo? Não está tendo diferença entre quem está perdido e quem está salvo. Ou seja, está faltando o valor do reino na vida do povo do reino. O Senhor está dizendo, não é comida e nem bebida. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? É como se estivesse dizendo, gente, vocês estão procurando muito mais no material do que no espiritual. O problema da igreja hoje é que a igreja está materialista. A igreja está preocupada demais com o material. A igreja está preocupada demais com beber, com comer, com divertir, com o lazer, mas está muito pouco preocupada em se encher dos valores do reino, se encher da presença de Deus. E com isso a qualidade de vida está diminuindo. Está entrando vício, está entrando carnalidade nos relacionamentos. Marido que tem que tratar a esposa com carinho, está tratando a esposa na base da bicuda, né? É tapa para lá, é tapa para cá, é ofensa para lá, é ofensa para cá. Por quê? Porque está faltando valores do reino na vida do povo do reino. Então nós que estamos aqui nessa noite precisamos entender que vida com Deus é mais importante do que rituais, é mais importante, irmãos, do que estarmos muitas vezes até dentro de uma igreja. Eu vou na igreja um domingo por mês, amém, mas como é que você está vivendo? Como é que está o seu lar? Como é que está o seu relacionamento dentro de casa? Como é que está fluindo, né, os valores do reino na sua vida? Está aparecendo fidelidade, lealdade, amor, justiça na sua vida? Como é que está fluindo essas coisas? Então essas situações que muitas vezes a gente tem que parar para pensar, né? Nós somos um povo que vivemos no mundo material, mas precisamos ser governados por valores espirituais. O que diz lá em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, porque se nós colocarmos a nossa atenção naquilo que é material, a gente pode se perder na nossa caminhada. Lá no Evangelho de João capítulo 6, Jesus, ele multiplica os pães e os peixes. Quantas vezes os pães e os peixes foram multiplicados, Aurinete, na Bíblia? 2 vezes. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, depois ele multiplicou 7 pães e alguns peixes, eu não sei a quantidade, mas ele multiplicou pães e peixes 2 vezes. Só que chegou uma hora que Jesus falou, gente, fechou a padaria e a peixaria. Agora é o seguinte, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida eterna. E aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Porque Moisés, com ele veio o maná do céu, mas o pão que veio com Moisés, ele acabou.
porém o pão que eu vos dou, que sou eu mesmo, esse nunca acabará. O que o povo fez, irmãos? Foi embora. O povo foi embora. Por quê? Porque o povo acostumou a seguir a Jesus olhando para os pães e para os peixes. Olhando para os pães e para os peixes. Um evangelho baseado naquilo que é material. E o evangelho que é baseado naquilo que é material, ele não prevalece, ele não permanece. E aquele que vive um evangelho assim, no meio do caminho ele vai acabar deixando Jesus, ele vai acabar abandonando Jesus. Por quê? Porque o evangelho da salvação é o evangelho do céu. Jesus multiplicou pães, multiplicou peixes, curou cegos, curou aleijados. Tudo isso é importante, irmãos, mas o mais importante é que ele veio salvar a nossa alma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe qual é o seu maior bem? É a sua salvação. Tem muita gente pensando em estar na igreja para obter muitas vantagens. Eu quero dizer para você, querido, não adianta você ter muitas vantagens aqui e aí de repente, por causa dessas vantagens, você perder a sua salvação. A sua salvação tem que estar acima de tudo. É melhor que Deus não te dê muitas coisas aqui que te corrompa ou corrompa o teu coração e te mantém salvo até o fim, do que você ter coisas que vão te afastar de Deus e você perder a sua salvação. Porque quando o nosso coração se torna apegado demais no que é material, o diabo nos manipula. Ou o diabo, ele ganha uma condição muito grande para nos manipular. Quando Satanás tentou a Jesus, uma das tentações foi o seguinte: ele levou Jesus a um lugar alto e disse, mostrou todos os reinos da terra, e disse, tudo te darei se prostrado me adorares. Qual foi a ferramenta que o diabo usou para tentar Jesus, irmãos? As coisas materiais. Te darei tudo se você me adorar. Aí Jesus diz, também está escrito, afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito, somente adorarás e servirás ao Senhor teu Deus. Naquele momento Jesus não trocou a adoração pelo Pai por qualquer coisa dessa terra, mesmo porque Jesus sabia que tudo era dele mesmo, né? Como que o diabo vai pegar e dar para ele aquilo que já é dele, né? Mas o diabo tentou barganhar com Jesus. E você acha que ele não tenta barganhar com você todo dia? Ó, vou te dar isso se você não for no culto hoje, vou te dar isso se você deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, vou te dar isso, vou te dar aquilo. E o diabo vai colocando coisas na nossa frente, na nossa vida, e a gente muitas vezes vai aceitando aquilo que o diabo traz, e a gente vai rejeitando, desprezando aquilo que Deus tem preparado para nós, irmãos. Nós temos que saber dizer não ao diabo, porque senão a gente vive correndo atrás de coisas materiais e vai perdendo no espiritual. Daqui a pouco você é um crente que não ora, você é um crente que não sabe evangelizar, você é um crente que não tem palavra de Deus para passar para os outros, você é um crente que vacila quando os problemas chegam. Por quê? Porque você está muito cheio do que é material e vazio do que é espiritual. E a gente tem que inverter o jogo na nossa vida, a gente tem que se encher do que é espiritual. E as coisas materiais, Deus vai mandar para nós. Amém, irmãos? Deus vai nos dar. O que é material, Deus vai te dar para viabilizar a sua vida, para buscar o que é espiritual. Não é o contrário. Então nós temos essa missão aqui na terra. Todos entenderam? Amém? Terceiro lugar, irmãos, nós temos que vencer o complexo de Judas. Tinha Judas no ministério de Jesus, irmãos? E Judas ficou marcado como o discípulo que fez o quê? Traiu a Jesus. O texto que eu vou estar lendo aqui, João capítulo 12, de 4 ao 6, diz assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse:
por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que dali se lançava. Então olha só, irmãos, esse texto aqui é um texto que está inserido dentro do contexto onde Jesus está visitando Lázaro, Marta e Maria, e aí Maria quebra lá o vaso, né, diante de Jesus, unge Jesus, e aí Judas aparece com essa palavra: não, mas por que, gente, desperdício, né? Podia se ganhar 300 dinheiros em cima desse perfume. Mas na realidade, as palavras de Judas aqui, não é porque ele estava preocupado com os pobres, não é porque ele estava preocupado em se preservar o valor daquele perfume, é porque ele queria o dinheiro para ele fazer o que, irmãos? Surrupiar, roubar, né? Então ele tinha dedos leves, né, Jorge? Ele passava a mão ali nos recursos financeiros do ministério. E Judas é uma figura assim intrigante, irmãos, emblemática. E eu fiz algumas pesquisas, porque é difícil você achar conteúdo sobre Judas, difícil. Vai pesquisar sobre Judas, te dou essa missão aí, vai pesquisar sobre a vida dele, é difícil você achar conteúdo. Mas algumas coisas que eu achei interessante, vou comentar uma situação aqui por curiosidade, tá? Não tem nada a ver com a Bíblia, mas no ano 1970, no deserto do Egito, foram achados ali uns pergaminhos com capa de couro, que são tidos como escritos por Judas, né? Como se fossem escritos de Judas, e é um pergaminho com 13 páginas, né? E ali, nesses pergaminhos, Judas é visto como um herói, porque foi se descobrir depois que quem escreveu esses pergaminhos foram pessoas pertencentes ao gnosticismo. Quantos já ouviram falar de gnosticismo aqui? Então, o gnosticismo, o que é o gnosticismo? É uma crença que entende que a alma ela é boa e o corpo é ruim, né? Tipo, o ser humano possui está dividido em duas partes, alma e corpo. A parte boa do ser humano é a alma, e a parte ruim do ser humano é o corpo. Então, dentro da visão da doutrina gnosticista, né, eles entendem assim, eles entendem que a salvação vem através do conhecimento secreto, e que a pessoa recebe a sua salvação no momento em que a alma é separada do corpo, porque é como se houvesse uma libertação da parte boa e da parte má. E dentro desses escritos está lá um diálogo de Jesus com Judas, aonde Jesus supostamente diz para Judas que ele estava ansioso que ele fosse liberto desse corpo, né, e que Judas estaria ajudando ele a fazer isso. Então, aí Judas é visto como um herói, porque ele ajudou Jesus a se libertar do corpo mau, para que a alma boa dele fosse liberta. Irmãos, isso tem nada a ver com Bíblia, tá? Apenas curiosidade, apenas uma coisa que eu achei estudando sobre isso, mas isso não tem nada a ver com as Escrituras. Judas, irmãos, ele era dos discípulos de Jesus, ele era o único que era judeu, o único nascido na Judéia, da tribo de Judá. Os demais discípulos de Jesus eram galileus, e isso fazia com que Judas tivesse, de certa forma, um certo orgulho no coração, porque ele se sentia assim um judeu raiz. De todos eles, ele se sentia um judeu raiz. Ele era o único que se sentia assim, vamos dizer assim, o mais abençoado, aquele que tinha realmente uma linhagem mais ligada à nação de Israel. Então, de certa forma, Judas, ele se orgulhava em relação aos demais. Era como se ele se sentisse mais inteligente, em função dele ter essa linhagem. Então, ele, de certa forma, ele se colocava acima dos outros. E aqui tem uma mensagenzinha para nós, irmãos, que a gente que caminha com Jesus, a gente tem que ter cuidado com o orgulho no nosso coração, porque se isso for mal trabalhado pelo diabo, a gente pode se tornar um Judas. A gente pode se tornar alguém que se acha melhor que o outro, se acha mais inteligente que o outro, se acha acima dos outros porque recebeu algo que os outros não receberam. E isso é perigoso. Judas, por mais que ele se achasse melhor que os outros, ele foi o único que morreu pelas suas próprias mãos.
Foi o único discípulo que se suicidou, os outros não. Então Judas é uma figura bastante emblemática. Tem uma peça chamada Inferno de Dante. Quem já ouviu falar dessa peça? Lá no Inferno de Dante, nessa peça, tem 3 personagens: Brutus e Cassius, que traíram o imperador César, e Judas, que traiu Jesus, porque falam dos maiores traidores da história. E Judas, ele é considerado o pior dos traidores, porque ele traiu o próprio Deus. Então, quando a gente olha para a figura de Judas lá, o que representou Judas lá e o que representa Judas aqui? Judas representa aquele discípulo que se veste como discípulo, fala como discípulo, anda como discípulo, faz coisas que discípulos fazem, mas no final o que prevalece na sua vida é o propósito da traição. Ele trai no final. No final, o que prevalece na vida de Judas é o propósito de trair o seu mestre. E Judas, ele traiu, irmãos, traiu o seu líder, traiu os seus amigos, traiu a sua fé, traiu os seus princípios de fé, e por causa dessa traição, ele se tornou marcado na Bíblia como alguém que se perdeu no final da sua caminhada, caminhou em direção à perdição. E quando você vai para Mateus 6, você vê lá Jesus orando para escolher os discípulos. Jesus estava orando, buscando ao Pai para saber quem ele iria escolher, e ele escolheu Judas. Ou seja, Judas foi um escolhido debaixo de oração. E aí eu penso, irmãos, que na caminhada com Jesus, algo aconteceu no coração de Judas que o desviou do propósito. Eu não acredito que Judas foi perdido desde o início. Sabe aquela história de que Judas foi predestinado para trair Jesus? Eu, pastor Galdilei, não acredito que Judas foi predestinado para trair a Jesus. Eu acredito no livre-arbítrio e acredito que pela presciência de Deus, Deus sabia que Judas iria trair. Mas eu também acredito que Judas teve a oportunidade de não trair. Foi dada essa oportunidade a ele de não trair, mas ele não aproveitou essa oportunidade. Então o que acontece, irmãos, com Judas? Judas, ele acabou traindo a Jesus, ele acabou atraindo o seu próprio testemunho de fé, o seu testemunho em relação aos ensinos de Jesus, porque olha só, Jesus testemunhou para ele, junto com ele, sobre os cansados e oprimidos, sobre os religiosos, sobre o sermão da montanha, sobre as advertências em relação ao inferno. Ele participou, irmão, do testemunho de Jesus sobre o cuidado com os pequeninos, sobre a responsabilidade de orar e vigiar em relação ao retorno de Jesus, sobre o perigo das riquezas e da avareza na corrupção da fé. Quando Jesus estava com um jovem rico, e Jesus falou sobre o amor ao dinheiro para com o jovem rico, ele estava lá, ou seja, ele viu tudo isso, ele recebeu todo esse ensino, e mesmo assim, ele traiu a Jesus. E o que me leva a pensar, irmãos, uma pessoa que teve acesso a tudo isso, o que leva uma pessoa a caminhar nessa direção? Eu anotei 3 coisinhas aqui, vou ser bem rápido. Primeiro, por que Judas se afastou de Jesus, mesmo estando caminhando com Jesus? Porque ele fechou seu coração para aprender e praticar aquilo que lhe foi ensinado. Sabe aquela pessoa que ouve, mas não pratica? Aquela pessoa que aprende, mas não pratica aquilo que aprende. Judas aprendeu, Judas foi ensinado, Judas teve o melhor mestre, o melhor professor, mas ele não praticou o que ele aprendeu. A minha pergunta para você é: você tem praticado o que você tem aprendido? Você tem colocado em prática tudo aquilo que você tem recebido da parte de Deus, dentro da casa de Deus? Porque é perigoso você estar na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus e sair da casa de Deus e não praticar.
Porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, que nós precisamos ser ouvintes praticantes. Porque aquilo que a gente aprende e não pratica, a gente não incorpora na nossa vida. A gente só incorpora como vida dentro de nós aquilo que a gente pratica. Não adianta você ouvir falar de perdão e não perdoar. Não adianta você ouvir falar de santidade e não se santificar. Não adianta você ouvir falar de oração e não orar. Você precisa praticar o que você aprende. Então Judas era uma pessoa que ouvia e não praticava. Segundo, irmãos, Judas permitiu que a sua identidade política crescesse mais do que a sua identidade em Cristo. Estudando um pouco sobre Judas, irmãos, eu descobri que ele fazia parte ou de um grupo chamado Zelotes ou de um grupo chamado Sicário. Eram grupos nacionalistas que haviam naquela época, que se levantavam contra o Império Romano e queriam defender a cultura judaica, a fé judaica com base na força, através dos meios políticos. E Judas, irmãos, fazia parte de um desses grupos. Esses grupos levavam tão a sério essas questões que até mesmo assassinar uma pessoa era algo válido para defender um propósito. Então, os historiadores dizem que Judas fazia parte de um desses grupos aí. E William Barclay, um teólogo, ele diz que Judas, além da ambição pelo dinheiro, na visão de William Barclay, Judas, ele traiu a Jesus mais com o propósito de fomentar no coração de Jesus, ou de instigar Jesus a se manifestar como Messias, porque ele acreditava que Jesus tinha poder sobrenatural, e como Messias ele se levantaria para destruir o Império Romano. Sabe aquela visão de um Jesus assim cheio de poder, que chega assim destruindo todos os exércitos da terra, e aí prevalece e cria um reino terreno? Essa era a visão que Judas tinha no seu coração. Ou seja, ele tinha uma visão assim muito mais centrada no entendimento político do que no entendimento espiritual. E ser uma pessoa, um ativista político, irmãos, é perigoso. Por quê? Porque o ativista político ele é exclusivista. Ele defende a sua classe e o seu grupo, e o grupo contrário ele quer que se exploda. Tipo assim, nós os judeus temos que nos dar bem, os romanos que se explodam, né? Só que Jesus não veio só para os judeus, amém, irmãos? Jesus veio para os romanos, para os gregos, para toda a humanidade. Só que a sua visão centrada na política, no ativismo político, fez com que ele olhasse todo mundo como um inimigo. Trazendo isso para os nossos dias, irmãos, 2026 vai ter eleição, sim ou não? Há 4 anos atrás teve eleição, sim ou não, irmãos? O que eu vi de briga entre pessoal de esquerda e de direita por causa de política, gente se ofendendo, crente se ofendendo, crente se levantando contra o outro. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, nós estamos aqui não para sermos de esquerda, de direita, nós estamos aqui para sermos de Jesus. Jesus tem que estar acima das nossas posições políticas, porque senão nós vamos começar a desprezar pessoas, a desprezar irmãos por causa do posicionamento que ele tem em relação à sua visão política. Nós temos que estar aqui para pregar o Evangelho de Jesus, amém? Então é claro que nós temos os nossos posicionamentos e é óbvio, a gente tem que defender aquilo que a Bíblia defende e apoiar, vamos dizer assim, pessoas que defendam aquilo que nós entendemos que é bíblico. E é claro, todos nós temos que nos posicionar dessa maneira, mas estou dizendo no sentido de desprezarmos as pessoas que não pensam como a gente. Os irmãos conseguem entender isso? O inimigo trabalhou muito isso no passado e vai trabalhar isso em 2026. Só que o seu coração tem que estar em Cristo. O meu coração precisa estar em Cristo, porque nós temos que aprender a amar e andar com quem pensa diferente da gente. A gente tem que amar, respeitar e ajudar quem pensa diferente da gente, porque a política
se ela não for bem equacionada na nossa vida, a gente pode entrar no caminho de Judas, irmãos. A gente pode se tornar uma pessoa que vai colocar ideais, daqui a pouco está brigando mais por ideais políticos que pelo Evangelho. A gente está brigando mais por questões políticas do que pelos propósitos do Evangelho de Cristo. E nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Amém? Então eu quero deixar essa palavra no seu coração. Eu quero pedir para você ficar em pé nesse momento, para que nós possamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele ministrou nas nossas vidas nessa noite, que possamos sair daqui renovados, fortalecidos, preparados para viver o propósito que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui, reunidos na Tua presença, reunidos na Tua casa, tendo a oportunidade, meu Pai, de ouvir a Tua palavra, tendo a oportunidade de sermos ministrados na Tua palavra, a Tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, que é viva, que é eficaz, ó Deus, que nos mostra a verdade, que nos desperta, Senhor Deus, ó Pai, para aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos em Cristo Jesus. Que essa palavra venha, Senhor Deus, ó Pai, falar ao nosso coração, que essa palavra venha, Senhor Deus, ó Pai, nos estruturar em Cristo, para que nós possamos, Senhor Deus, ó Pai, avançar como igreja do Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, ó Pai, viver o Evangelho de Cristo, acima de todas as coisas deste mundo, Senhor. Acima de tudo na nossa vida é Cristo, acima de tudo na nossa vida, o Evangelho do Senhor Jesus. Ajuda-nos a vivermos, meu Pai, para a Tua glória. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. O Senhor Jesus veio para salvar todas as almas, judeus, gregos, romanos, todas as nações. Ele veio para salvar a todos, ó Deus, que estão envolvidos, meu Pai, em grupos políticos de direita, de centro, de esquerda, porque ali estão almas que o Senhor ama, ali estão almas que o Senhor quer salvar, e nós precisamos quebrar dentro de nós as barreiras que nos impedem muitas vezes de sermos bênção na vida dessas pessoas. Precisamos, meu Pai, permitir que o Teu Espírito Santo quebre em nós barreiras que muitas vezes são construídas para nos impedir de estarmos, meu Pai, perto de pessoas que o Senhor quer que nós, ó Pai, abençoemos, que o Senhor quer que nós, ó Pai, ó Deus, sejamos instrumentos do Senhor na vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, trabalhe essa palavra, meu Pai, no coração da Tua igreja, que nós possamos sair daqui conscientes da Tua vontade e preparados para colocar em prática aquilo que o Senhor espera que nós façamos, Senhor. Ajuda-nos nesse propósito, pois eu entrego em Tuas mãos, meu Pai, as nossas vidas. Eu entrego em Tuas mãos as pessoas que vieram aqui nesta noite, e peço que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana abençoada, ó Deus, na Tua presença. Livra-nos, ó Pai, do mal, e guarda-nos debaixo da Tua mão de poder, meu Pai, pois eu oro neste momento, entregando em Tuas mãos as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E agora que o amor do Senhor, o Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, os dons e o poder do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e sobre toda a Tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. O povo de Deus diz amém. Dê um abraço ao seu irmão.